Olá, eu sou a Rafaela Lira e esses são os Vinhos e Castelos e hoje é dia de vinho. Hoje a gente vai falar sobre vinhos de altura ou os vinhos de altitude, né? O que são esses vinhos, afinal? Aonde a gente vai encontrar eles, como eles são produzidos. Então fica aí, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição aqui e acompanhe o vídeo até o final para você saber tudo sobre esses tipos de vinho. Bom, vinhos de altura ou vinhos de altitude é mais um termo aí que a gente pode encontrar no rótulo dos vinhos, né? Agora tá bem moda esse termo. Então a gente pode encontrar no rótulo ou no contrarótulo desses vinhos, mas eu não considero esse termo especificamente um termo um modismo, não um termo só de moda, porque no mundo do vinho tem isso, né? Alguns termos entram em moda, todo mundo fala sobre eles e às vezes desaparece. Mas eu acho que em relação aos vinhos de altura não é um modismo não, porque eu considero que na minha opinião, esse termo não é totalmente efêmero aí não. A viticultura dos vinhos de altura, ela é baseada em alguns fundamentos sim que fazem sentido para mim. Então a gente já vai explicar e você vai entender um pouco o porquê, né? Eu tenho essa opinião aí sobre os vinhos de altura. Bom, a gente vai começar explicando o que é o vinho de altura ou vinho de altitude, né? Nada mais é do que vinhos elaborados a partir das uvas que são cultivadas em regiões com uma altitude muito elevada, né? Ali, a partir aproximadamente de 800 metros, a gente já pode considerar esses vinhos como vinhos de altura ou vinhos de altitude, a gente já pode chamá-los assim. E o limite de altitude para se cultivar, aí vai depender da climatologia e até onde se consiga cultivar e colher essas uvas com uma ótima maduração. Bom, a gente encontra vinhedos de altitude em várias regiões aí espalhadas pelo mundo, né? Por exemplo, próximo aos Andes, na Argentina, ali com altitudes aproximadamente de 1.500 metros. No Vale do Elqui, no Chile, com altitudes de 1.800 metros. No Vale do Aosta, na Itália, onde a altitude chega em torno de 1.350 metros. Em Mantuela, na Espanha, com altura chegando a 1.100 metros. E várias outras regiões aí pelo mundo. E o que tem de bacana, né, o que tem de bom como essa altitude ela influencia nos vinhos. Bom, os vinhos de altitude, eles costumam ser vinhos mais frescos e que conservam uma boa acidez. Isso porque a gente vai ter um inverno mais prolongado e uma amplitude térmica maior. O que é amplitude térmica? A gente já comentou aqui em alguns vídeos no canal. A diferença de temperatura entre o dia e a noite. Então, quanto maior essa diferença de temperatura, mais favorecida fica o amadurecimento das uvas. E com esses dois fatores, né, o inverno mais prolongado e a amplitude térmica, isso vai fazer com que a uva ela amadureça adequadamente e conserve a acidez, que vai dar todo um frescor para os vinhos aí feitos a partir dessas uvas. A gente vai perceber também que esses vinhos eles conservam muitos aromas e sabores frutados. E isso também por causa da amplitude térmica. Esses vinhos têm uma concentração maior de polifenóis. E isso é explicado por quê? Como a gente está, né, essas uvas são cultivadas com uma altitude maior, elas recebem também uma radiação mais intensa. Então as uvas, para se proteger, elas engrossam mais a sua casca, né? Então essas uvas vão ter a casca mais grossa, com uma concentração maior de polifenóis ali, né? Como os taninos e os antocianos. Os antocianos são responsáveis pela coloração, né, dos vinhos. Então vão ser vinhos com uma coloração mais intensa.
Bom, e os taninos, eles vão ser taninos mais maduros, né, por causa do amadurecimento adequado dessas uvas, com uma sensação mais redonda em boca, mais macia, né, mais suave. Então, são as características desses taninos que a gente vai encontrar aí nos vinhos de altura. E uma maior complexidade também desses vinhos, né? Como a gente tem uma altitude elevada, a gente também tem uma insolação maior sobre essas uvas. E elas vão ter um ciclo de amadurecimento mais lento e mais prolongado, o que vai gerar um acúmulo de substâncias que vão dar aí para esse vinho uma maior complexidade. Bom, agora que você já sabe, né, o que são os vinhos de altura, as características desses vinhos, o bacana é você fazer um exercício aí na sua casa. A próxima vez que você for comprar um vinho, peça, né, ao atendente da loja, ao sommelier que estiver te atendendo, um vinho com essas características, um vinho que seja um vinho de altura, né, um vinho de altitude. E aí você começa a prestar atenção nessas características que a gente falou aí antes, né? Principalmente o frescor, né? Por causa da acidez que esses vinhos concentram. Então eles são vinhos bem mais frescos e, apesar de potentes, eles são vinhos frescos. E as características também mais frutadas que esses vinhos têm. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando você que a gente está todos os dias com conteúdo sobre o mundo do vinho no nosso Instagram, no nosso Facebook, então acompanha a gente por lá também. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link desse artigo para você poder agora ler com mais calma lá no nosso blog vinhoscastelos.com. Até o próximo vídeo.